Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na playlist do canal que eu chamei de Viagem Astral, uma playlist onde eu falo sobre o tema das viagens astrais, projeções astrais, experiências fora do corpo, todos esses nomes que falam do mesmo fenómeno que todos temos, e onde eu falo ligando a parte técnica à parte dos valores espirituais, porque para mim ancorar a nossa experiência ou o nosso estudo apenas na parte técnica torna as coisas frias e às vezes até mesmo vazias, porque são esses valores de consciência aliados à parte dos fenómenos parapsíquicos que trazem toda uma forma de vermos as coisas com sentido. Sem isso não vejo um propósito. Nós podemos potencializar algo que nos vai trazer uma grande desenvoltura da parte psíquica, mas que sem o sentimento, que é aquilo que regula toda a experiência, as coisas não têm esse valor espiritual. Portanto, a minha conduta, a minha maneira de ver as coisas neste aspecto, claro que se reflete no meu conteúdo e, portanto, é um conteúdo, falando até nesta playlist de Viagem Astral, onde eu tento ligar as duas coisas. Posso falar eventualmente de técnicas, mas tento sempre trazer todo o espectro de valores conscienciais e espirituais para os vídeos. E dando seguimento a isso, vocês têm constatado que o conteúdo que eu trago sobre viagem astral está muito virado para os iniciantes. Porquê? Porque eu acho sempre fundamental para todos nós, projetores astrais, pessoas que têm lucidez projetiva, médiums, estudantes espirituais, espiritualistas, todos nós temos sempre que perceber que nós ainda não sabemos muito. Sabemos sempre muito pouco e aprendemos sempre, vamos sempre aprender ao longo das encarnações. É fundamental termos esta noção. E assim como é fundamental sempre trazer conteúdo para quem está a começar. E portanto este vídeo é para ti que estás a começar a entender a parte espiritual, começaste a abrir horizontes para compreender que tu és muito mais do que um corpo físico e muito mais do que esta experiência, que não é para ser negada, nem temos que tentar sair dela, nem fugir dela, não, temos que encarar as coisas de frente, completamente cientes de que é parte fundamental da nossa existência aqui, mas também começar a abrir horizontes de que somos muito mais, portanto sairmos desse espectro fechado e abrir horizontes para compreender que existe um outro veículo de manifestação que se manifesta, que era aquilo que já éramos antes de iniciarmos esta experiência na Terra, que é aquilo que chamamos de corpo espiritual, simplificando as coisas, e que existe esta soltura em estado alterado de consciência que permite que nós retomemos a uma integridade perceptiva desse mesmo veículo mais sutil que é o corpo espiritual. E para vocês que estão a começar, técnicas e que querem efetivamente começar a usufruir destas experiências com lucidez, a primeira pergunta é para quê, ok? Eu já estou a saltar essa parte, porque se não for para agregar aos valores de consciência e espirituais, se o propósito não é esse, então a própria procura destas temáticas vai ter um tempo muito curto, porque assim como o propósito é leviano, a própria constância também vai ser leviana, vai ser algo que não tem uma solidez e as pessoas vão abandonar. Vamos falar até na primeira projeção da consciência. Aquela pessoa que tem a primeira projeção da consciência. É impactante. O que é que a pessoa vai perceber? Vai perceber que não é um sonho, porque há uma diferença muito, muito grande. Apesar de haver variações de lucidez, que podem ir desde o sonho lúcido ou até o sonho comum, até à projeção semiconsciente ou a projeção astral, apesar dessas variações, assim que começamos a ter lucidez projetiva, sendo ela semilúcida ou não, o impacto é bastante diferente. Porque no sonho nós não temos um sentido de orientação concreto, as coisas não são muito nítidas. Por exemplo, aqui na vigília nós sabemos que estamos acordados. Ninguém nos disse isso. Pode ter dito à medida que fomos crescendo, mas nós sabemos de fonte segura, que estamos acordados. Porquê que sabemos isso? Pelo nível de detalhe que esta experiência nos proporciona, a luz
natural, os fótons de luz naturais ou artificiais que existem e que rebatem nos objetos, que são assim codificados pelos nossos olhos físicos, através da vidência, permite que nós testemunhemos como é que é a realidade aqui na vigília. E sabemos que estamos na vigília, que estamos nos padrões cerebrais beta, que é a vigília. Isso traz-nos essa compreensão. É impactante no aspecto em que vocês vão estar completamente conscientes, a mesma lucidez que vocês têm aqui, conscientes dela, e vão perceber que a nitidez é semelhante à vigília e às vezes superior. A maneira como vocês se vão compreender na experiência pode variar. Vocês tanto podem testemunhar o vosso corpo espiritual, independentemente da plasmagem, porque ele é dotado dessa plasticidade, independentemente disso vocês vão testemunhar, ou não. Às vezes vocês, como nós somos apenas consciências, em essência, vocês podem nem testemunhar um veículo, apenas estarem cientes, completamente cientes do vosso foco de consciência, da vossa individualidade, e estarem a absorver informação em determinado plano, subplano de existência. Isso também pode acontecer, mas vai haver um impacto, porque pela primeira vez vocês vão constatar uma lucidez superior à do sonho e com um padrão semelhante ao da vigília ou até superior, porque não tem a compactação e a filtragem do cérebro físico. Portanto, isso vai acontecer. Agora, este vídeo é focado e é direcionado para vocês, que têm as primeiras projeções astrais. Às vezes a pergunta é, e agora o que é que eu faço com isso? Primeiramente, respeitar o momento de integração de uma coisa nova para vocês, para a vossa consciência aqui encarnada. Ou seja, primeiro momento, aceitem. Vocês provavelmente vão ter algum tipo de euforia, vão ficar eufóricos, é normal, aceitem isso. Claro, não se deixem ficar nesse padrão, ok? Vamos depois criar um equilíbrio, uma maturidade em cima disso, mas inicialmente aceitem, somos seres humanos, compactados aqui nesta experiência, aceitem essa euforia, ok? Aceitem, até mesmo respeitando isso, o corpo começa a equilibrar isso. Portanto, aceitem a euforia. Nas primeiras projeções que vocês vão ter, não tentem logo ter um papel responsável, ok? Não. Vocês já são responsáveis na vossa conduta, estão a aceitar, a começar a compreender. Portanto, se vocês tiverem, por exemplo, uma projeção num duplo muito próximo, vocês vão constatar que vocês não vão ver muitas consciências extrafísicas, porque estão no duplo. Podem aproveitar para perceber o cordão de prata, que são os filamentos energéticos, geralmente atrás da vossa nuca, mas podem não sair só por aí. Podem constatar como é transpassar um objeto ou uma parede, não é? Porque a nossa configuração energética, os átomos que configuram e o seu espaçamento que configura aqui o corpo espiritual é diferente da configuração e da frequência, por exemplo, de um subplano muito próximo. Então é possível transpassar as paredes, vejam como isso é. Portanto, entrem nessa aceitação. Aqui o termo para mim, mais central é aceitar. E isso vai agregar a essa amplitude de consciência. De repente nós percebemos, e vocês percebem, que são consciência, apesar dos veículos de manifestação. E esse aceitar vai criar uma maturidade que vai aos poucos sair do padrão daquilo que é o medo do desconhecido, que começa a ser conhecido. Como nós falámos dos temas paranormais, são paranormais para além da normalidade, enquanto não estão num padrão de normalidade. Assim que nós compreendemos, estabelece-se um padrão de normalidade e deixa de ser algo paranormal, para além da normalidade, para se tornar algo normal, normalizado. Então, à medida que vocês vão usufruindo disso, vocês vão entrar num padrão normalizado. Então, aceitem isso. Depois que isso começa a ser aceite, numa próxima eventual projeção, onde vocês já estão a criar essa compreensão, vocês vão tentar sempre, primeiramente, observar. A observação do momento em que a projeção acontece, ela é muito necessária. Porquê? Através da observação vocês vão constatar o ambiente onde vocês estão. Através da constatação desse ambiente, vocês vão constatar também
se estão sozinhos, se foram levados por algum mentor, qual é o padrão de lucidez, se é necessário expandir a aura, dar uma limpeza, qual é o padrão, existem outras consciências extrafísicas ali, se existem, que tipo de padrão é que elas assumem, um padrão mais denso, sendo uma consciência ali desequilibrada, por exemplo, algum tipo de desequilíbrio, ou algum tipo de inteligência, mas virado mais para a parte da ausência da luz, que seria as sombras, ou uma consciência com um padrão já mais sutil, com mais sabedoria, que seria um mentor espiritual, um guia espiritual. E, portanto, a observação dos detalhes é fundamental. Os detalhes do nosso próprio campo, como do próprio ambiente envoltório dessa mesma projeção consciente. À medida que vocês vão usufruindo, também lembrem-se sempre das variações ao retornar para o corpo, que eu já falei em outros vídeos, da própria filtragem do cérebro. Não tenham nada como determinado ou concreto, há sempre variações. Por exemplo, de repente vocês tiveram uma projeção onde interagiram com um familiar. Será que era mesmo um familiar desencarnado? Portanto, façam sempre uma prova através do olhar, do chakra frontal. Tentem sempre determinar, abrir a determinação que vocês têm, amplifiquem mais e ponderem. Isso também é muito bom para quem está a ter as primeiras projeções. Só quando vocês começarem a ter um equilíbrio de compreensão e de manuseamento, gerenciamento da vossa própria manifestação, ou seja, no astral, todo o nosso corpo emocional, sempre ligado ao nosso corpo mental, mas a parte emocional mais densa, ela torna-se muito à flor de... Não é da pele, porque o termo remete muito ao corpo biológico, mas tudo é muito... o expoente torna-se muito maior. Ou seja, todo este jogo emocional no astral fica muito mais... Nós ficamos muito mais sensíveis a isso. Nós percebemos que, fora da densidade do corpo físico, todo esse padrão de manifestação emocional, ele é muito mais sensível e extrapola muitas das vezes, 2 vezes, 3 vezes mais, extrapola muito mais. Então nós vamos perceber uma desorientação, onde estamos, de repente, a manifestar um padrão emocional ligado a alguma coisa. De repente, se nós temos acesso a essa mesma coisa, pode extrapolar de uma forma muito abrangente e tudo é muito mais... há um padrão mais sutil do que o corpo físico. Então tudo é testemunhado de uma forma que não é aqui. Então, percebam também que é necessário regular e aprender a começar a regular essa manifestação emocional. Por exemplo, de repente vocês veem um familiar que desencarnou e vocês a ideia que vocês têm ainda tem muito apego, por exemplo, ou a ideia que vocês têm da imortalidade da consciência não é uma ideia ainda muito amplificada. Então, se vocês estão muito amarrados a um familiar, de repente, se vocês ou uma consciência plasma a forma desse familiar, ou efetivamente é esse familiar desencarnado, a consciência dele que vocês interagem, se vocês estiverem com esse padrão já na vigília, não for um padrão harmónico, com a espiritualidade, vocês vão, inevitavelmente, vão cair num padrão que provavelmente vocês vão surtar e vão perder a lucidez. Portanto, isso faz parte de um equilíbrio que vocês ainda não têm, uma maturidade que vocês ainda não têm, assim como eu, em alguns aspectos, ainda estou a criar essa maturidade, apesar de já ter várias projeções astrais lúcidas. Portanto, não se esqueçam, vocês vão começar a compreender o desconhecido, tornando-o conhecido, vão aprender a gerenciar a vossa própria manifestação e a compreender que a vossa manifestação não tem que estar ligada necessariamente à compreensão do físico. Portanto, vocês vão trazer com vocês condicionamentos que arrastam da experiência no físico e vocês vão criar isso, e à medida que essa compreensão vai chegar, vocês também vão ter interações, como eu já falei, com consciências mais densas, ou interações com aquilo que chamaríamos de amigos espirituais ou mentores. Esta interação vai trazer um leque de situações onde vocês vão ser úteis. Vão ser úteis a situações que os mentores aproveitam enquanto projetores. Úteis não só ao ambiente em si, com o trabalho dos mentores, como o vosso processo contínuo de consciência que
que vocês estão a agregar enquanto estudantes espirituais e à vossa experiência na vigília. Essa sabedoria é contínua, ela pode-se arrastar a uma projeção consciente e não existe separação entre a experiência na vigília e a experiência no astral. É um conjunto de situações que vão sempre agregar. Portanto, se vocês de repente auxiliam algo extrafisicamente no astral, sempre está ligado a uma experiência que vocês vão adquirir para vocês próprios, para a vossa experiência na vigília. Portanto, e por isso é que muitas das vezes os mentores fazem com que nós testemunhemos determinada situação no astral para agregar sempre ao nosso conhecimento e ao nosso aprendizado. Portanto, também é importante que vocês não achem ou não comecem a achar que de repente agora que começam a ter parte participativa em conjunto com os mentores, que vocês já são seres elevados. Encarem sempre a espiritualidade como simplicidade, tudo faz parte de um processo que sempre tem a ver com o nosso estudo. E nunca achem que por às vezes vocês estarem a acessar uma amplitude de consciência, que vocês já estão diferentes na vigília. Muitas das vezes nós estamos a acessar uma amplitude de consciência projetados, mas quando estamos compactados na vigília ainda não temos essa amplitude. Portanto, é necessário termos esta compreensão, porque na vigília, neste corpo denso, nós voltamos a uma filtragem, a uma compactação que ainda tem muita promiscuidade e muitas desarmonias e desacertos. Temos que aceitar isso porque faz parte. E assim como esse aterramento é necessário, também não podemos achar que pertencemos só à vigília. Portanto, esta noção, este equilíbrio seria a palavra mais indicada aqui. Essa descoincidência de negar ou de achar que determinado ambiente já vos afeta ou que não é de vocês, também pode criar aqui uma situação que nós chamaríamos de síndrome do estrangeiro, onde a gente deixa de aceitar os padrões da vigília ou certos meios como não fazendo parte disso, e isso pode também criar um desequilíbrio. Portanto, é difícil, mas criar sempre este intermédio. Nós somos seres espirituais, absorver as situações espirituais é fundamental, mas, e já aconteceu muito comigo, grande parte destas situações traz sempre grandes reflexões para a vigília. Portanto, criar esta simplicidade de não abster demasiado para a parte espiritual, ok? Nem aterrar demasiado na parte da vigília. Criar este intermédio é algo fundamental. E pronto, foi isto que eu decidi trazer aqui neste vídeo para iniciantes na projeção astral. O que fazer, como comportar. Num próximo vídeo eu vou falar dos diferentes tipos que podemos acessar em projeção astral. Pessoal, a recomendação literária que eu vou fazer neste vídeo é do meu querido amigo espiritualista, universalista, Dalton Campos Roque. O Dalton tem muitas obras, muitos livros sobre espiritualidade, com uma conduta espiritualista, com os valores de consciência, e ele tem também obras ligadas à parte da viagem astral, que são as 3 obras que eu vou compartilhar aqui, com vocês aqui a capa dos livros. Se vocês quiserem aceder a estas obras através do site do Dalton, é o www.consciencial.org, e também eu tenho uma live no podcast que eu realizei aqui no canal chamado Entre Mares, um projeto que eu tive juntamente com a Consciência Próspera do Samuel Souza, e onde eu tenho lá um episódio, uma entrevista, uma conversa com o Dalton Campos Roque, que foi muito boa, e o Dalton é incrível porque ele tem muitas obras, ele flui bastante, ele traz muita criatividade, muitas obras ligadas a ramatiz, valores de consciência, muito bom. Tem também uma obra que eu gosto bastante, que é o rock e a espiritualidade, portanto a componente musical, claro, música que traga boas energias, boas vibrações que inspirem, e não aquelas que nós sabemos que hoje em dia trazem algo mais denso e manipulativo até das energias. Portanto, Dalton Campos Roque e as seguintes obras, eu vou dizer aqui, eu apontei aqui, 3 livros, 3 obras que ele fala mais especificamente das viagens astrais, das experiências fora do corpo, que é o vídeo e a playlist que eu tenho aqui no canal. Primeira obra, Guia do Estudante, ou seja, Viagem Astral, Guia do Estudante.
essa obra. Depois temos Estou Fora do Corpo e Agora, que inclusive é um livro que tem um tema muito ligado ao vídeo que eu fiz hoje, portanto um tema de um livro muito parecido com aquilo que eu falei hoje aqui neste vídeo. E temos o terceiro livro, que são Técnicas e Práticas Projetivas e Bioenergéticas. Portanto, são estas três obras aqui do meu querido amigo Dalton Campos Roque. Dalton, um abraço, espero que te encontres bem, amigo, e obrigado pela tua pessoa e pelas obras que tu trazes. E é isso, pessoal, muita paz e muita luz. Já sabem, se quiserem ajudar aqui o canal a crescer, façam o gosto, o like, subscrevam o canal, se ainda não o fizeram, e compartilhem com quem vocês acharem que devem compartilhar e que faz sentido para vocês nesta troca. E nas redes sociais, este projeto, o HC Espiritual, ele expressa-se não só no YouTube como HC Espiritual, mas também no Instagram, com esse mesmo nome, HC Espiritual, onde vocês vão ter acesso a vídeos curtos, a divulgações, a histórias lá no feed e nos stories do Instagram, e também no Facebook, com o grupo também denominado HC Espiritual, que já tem mais de 1100 pessoas, e onde existe ali uma troca, não só minha, como com outras pessoas que compartilham as suas obras e as suas postagens. O Dalton faz parte desse grupo, o Dalton Campos Roque, este autor que eu estou aqui a falar, faz parte do grupo HC Espiritual do Facebook. Portanto, se vocês têm Facebook e gostam daquilo que eu compartilho, adicionem lá o grupo do Facebook HC Espiritual. Agora sim, muita paz e muita luz, e muito obrigado a todos pela atenção.